O salmo para hoje é o salmo de número 100. Estaremos falando sobre as atitudes do crente para com o seu Deus. Salmo de número 100, salmo de ação de graças. Eu estarei lendo, os irmãos, com a sua Bíblia aberta, acompanhem a leitura desse texto sagrado. E diz assim a Bíblia, inspirada por Deus: salmo de ação de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o teu povo, o rebanho do teu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que assim seja a palavra do Senhor Deus, confortando o nosso coração e nos intimando a ter uma vida de culto diante de Deus. E de introdução a esta mensagem, nós ficamos observando a didática que o texto segue. Atitudes que nós fazemos diante de Deus. Atitudes de adoração que repercute uma história de Deus conosco. Entretanto, nós precisamos atualizar esse texto primeiro em Cristo Jesus, que Ele é o nosso pastor, é o nosso consolador, atualizá-lo no Espírito Santo, que fala ao nosso coração, que revela-nos a vontade de Deus expressa nessas Escrituras, também a vontade de Deus à igreja, porque ora o autor nos chama a clamar, a falar com Deus em ações de graças de forma pessoal, depois de forma coletiva, e então, diante de todos reunidos, nós somos convidados a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Entrementes, como nós vamos olhando o texto, e nós precisamos, e isso nós fazemos de forma ruim, penso eu, olhar o texto somente quando as coisas vão bem, clamar a Deus, louvar a Deus. Nós olhamos os salmos e até mesmo aplicamos em muitas das nossas reuniões, quando as coisas parecem ir bem, e assim também é. Mas e quando as coisas parecem não se afinar neste caminho, o que fazer? Qual é a atitude primeira do nosso coração? Reclamar, duvidar, desesperar. Essas coisas são factíveis a nós, homens pecadores. Entretanto, o texto que ora nós estamos diante dele, nos convida a uma ação, enquanto vida e vigor nós possuímos diante de Deus, porque só consegue agradecer e dar graças a Deus quem ainda tem fôlego, quem ainda tem vida, quem ainda consegue enxergar Deus na sua plenitude, na sua magnitude, para que, enquanto vida tivermos, nós possamos adorar ao Senhor. Por isso, começo a pensar a partir desse texto sobre o que eu faço para adorar a Deus. E o texto começa, então, nos mandando, que aqui são ordens que aparecem no texto: aclamar, apresentar, entrar, reconhecer. Primeira coisa, então, que eu e vocês vamos fazer é celebrar com júbilo, ou clamar. Aqui o texto, lá na língua original, no hebraico, seria algo parecido com um brado de guerra. Mas não é um brado de guerra com frases longas ou bem colocadas. Aqui são como que eu e vocês, às vezes, falamos palavras sem mesmo conseguirmos expressar tudo aquilo que nós estamos falando ou desejando falar. Seria um grito de vitória, ou seja, quando nós enxergarmos Deus, o que vem à mente? Deus, misericórdia, alguma coisa nesse sentido, aleluia, louvado seja Deus. A atitude do adorador para com o Senhor
e aqui há um chamado universal. Entretanto, nós já sabemos que nem todos os habitantes da terra hão de clamar a Deus dessa forma jubilosa, porque o próprio título já diz ação de graças. É alguém que reconhece a bondade de Deus. Então é preciso uma força interior para uma ação exterior na vida de alguém que perde o fôlego diante do Senhor. É aquele que se emudece diante de Deus por estar satisfeito pelo que o Senhor Deus tem feito. Nós já sabemos que nem todos têm o Deus de Israel como seu Deus. Nós já vimos, estamos hoje a recordar sobre a temática da Páscoa e sabemos como foi a história do Egito e seus vários deuses que foram envergonhados pelo Deus de Israel, quando mandou Moisés, profeta do Senhor, falar a Faraó e mandar-lhe então 10 pragas, sendo esta última, de Êxodo capítulo 12, a que ficou marcado na história, que é a Páscoa, que é o livramento da morte. Quando nós olhamos para esse texto, e devemos então, muitas vezes, perder o fôlego diante de Deus, também calça bem quando nós necessitamos de orar ao Senhor. Quando nós, auxiliados pelas Escrituras e pelo Espírito Santo, sabemos que, como diz o apóstolo Paulo, nós não sabemos nem bem como orar de forma correta. Por isso o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. É aquilo que nós não conseguimos fazer bem, Deus faz por Ele mesmo, Deus faz em nós e nós fazemos para Deus. Por isso a existência do crente em clamor e ação de graças a Deus deve ser um convite a todo mundo, porque nós já conhecemos esse Deus. Quem dera se todas as pessoas da terra pudessem olhar Deus como a gente vê. Entretanto, de novo, reafirmando isso, nem todos sabem, mas eles precisam saber que tem gente que acredita em Deus. Alguém que não perde a sua fé na hora da dificuldade e sabe que Deus está atento às suas orações e também a atenção voltada para quando a gente então desejar ou mesmo ficar sem palavras diante de Deus, entusiasmado com a graça de Deus. Depois é sobre o que nós faremos. Então agora já não tem mais pode ser agora mais pessoas. Prestem vocês culto ao Senhor. Culto é serviço. Então, se é um serviço de servo, mas o culto a Deus não está desapegado de uma satisfação pessoal. O texto diz que é com alegria, porque eu e vocês precisamos, diante de Deus, fazer o quê? Orar, cultuar a Deus. E não pode ser do meu jeito, não pode ser do jeito da maioria, não pode ser do jeito da minoria, tem que ser do jeito de Deus. E Deus então prescreveu, como nós já falamos isso em outra oportunidade, que este 4º livro do livro dos Salmos está emparelhado com o livro de Levítico, que é o livro da liturgia de Israel. Então nós já estamos caminhando já há algum tempo, olhando o penitente, olhando os atos de louvor, e agora estamos olhando daqui até o final para momentos de louvores e adorações em que a igreja reunida pode fazer. Por isso que prestar culto a Deus jamais pode ser igual ao que relata Isaías no capítulo 1 ou então Malaquias, que o povo estava adorando a Deus com a sua boca, mas o coração estava longe do Senhor. As duas coisas podem acontecer: uma igreja cheia com pessoas áridas e uma igreja pequena e vazia com pessoas fervorosas. Ou a terceira coisa, uma igreja cheia com pessoas fervorosas. O que nós estamos olhando é que a forma de estar interna,
E ela com certeza extravasa para os momentos em que nós estamos servindo a Deus em todo o tempo. Não pode ser um culto que seja diferente do prescrito pelo Senhor. Tem que ser um culto alegre. E aqui nós estamos falando de pular, de fumaça, né, de show pirotécnico. Não é essa alegria que se quer do adorador, mas que o seu coração esteja satisfeito com o que Deus tem realizado na sua presença. E ainda continua a ordem do verso 2 do texto: entre na sua presença então com cânticos alegres. Culto alegre, cântico alegre, e logo eu e vocês somos convidados a prestar culto, vamos entrar em algum lugar para estar na presença de Deus. Então esse verso 2 é um chamado a um encontro com Deus, de uma forma alegre, um serviço corajoso, um serviço diante de Deus. Deus então se deixa encontrar pelos seus adoradores, e nós vamos a Ele com cânticos alegres. É muito complicado nós falarmos de alegria e de cultos alegres na expressão máxima desse texto, quando estamos tristes, quando estamos vivendo tempos tenebrosos. Mas a essência do Evangelho é para que o nosso coração se converta à palavra e nós não sejamos tomados pela apatia, pela incerteza, pela insensatez, ou até mesmo pela dúvida de que Deus está cuidando de nós. Por isso quer eu e vocês, entendendo tudo o que Deus está fazendo, e isso é impossível, já adianto, nós precisamos prestar cultos alegres a Deus. Onde? Em todo tempo, em todo lugar. Só quando as coisas vão bem? Nem sempre. Muitas vezes nós não temos uma palavra amiga, ou uma palavra que conforte. Aí vem do Espírito Santo e coloca na nossa mente, no nosso coração, um cântico alegre. E a nossa alma então rejubila. E você passa, em vez de falar mal de Deus, falar para Deus dos seus males, das suas angústias. E aquilo então se torna um momento agradável a Deus. E não somente o culto, como a gente tem desejo que chegue bem logo a sua estabilidade, mas também onde nós fazemos este culto de ação de graças a Deus. O texto então diz também que é na presença de Deus. Então onde Deus está presente? Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente, bem como Jesus Cristo, bem como o Espírito Santo. Lembremos eu e vocês, quando a mulher samaritana, que havia sido ensinada em uma escrita, em uma teologia que não era bem a de Jesus, ela foi questionar Jesus onde era o lugar que Deus então tinha escolhido para que o povo adorasse. Aí Jesus falou: nem aqui, nem acolá. Vai chegar a hora que não será fixado um lugar único para encontrar-se com Deus. E por meio de Jesus Cristo esse dia chegou, porque diz Hebreus que agora nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado, a carne de Cristo foi dilacerada, para que nós possamos ter a liberdade de encontrar com Deus em todo o tempo e em todos os lugares. É por isso que nós muitas vezes não entendemos alguns textos das Escrituras, e aqui eu cito o apóstolo Paulo, quando ele fala: olha, eu estava pobre, enriquecendo a muitos, eu estava triste, alegrando a outros. Porque quando nós desprendemos deste mundo, nós achamos perfeição em Deus nas coisas que ora nos cercam. É claro que a insensatez deve ser afastada de um discurso santo, porque o Senhor Deus, que nos dá sabedoria e graça, Ele pode sim e há de fazer e ouvir as nossas orações em fazer aquilo que lhe convém.
Depois, eu e vocês somos convidados, então, a reconhecer. O reconhecimento que aqui está é que o Senhor é o nosso Deus. Essa afirmação de Deus ser o nosso Deus, ela encontra um texto paralelo, e eu convido você para que abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no verso de número 36. 1 Reis, capítulo 18, o verso de número 36. Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra. Perdão, 1 Reis, eu estou lendo 2 Reis. 18, verso 36. Isso. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no sulco. O que, vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: não sai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Nós estamos olhando aonde então que pode acontecer essa manifestação e essa glorificação de Deus em todo o tempo, mas principalmente para reafirmar no nosso coração e para outras pessoas que nós cremos num Deus poderoso. E por que isso? O texto nos mostra, porque Ele nos fez. Há uma criação de Deus, todos nós fomos criados, e não só isso, fomos arrebanhados por Deus, somos o seu rebanho. Quando nós olhamos os cuidados de Deus, tanto no Salmo 23 quanto no João capítulo 10, nós ficamos completamente desafiados a colocar o nosso coração mais no Senhor, porque Ele sabe tão certo como é o lugar da nossa necessidade, igualmente conhece-nos de forma particular, e todo o rebanho de Deus é atendido com a presteza do pastoreio de Deus. Por isso, Ele não só nos fez, como pensam alguns, deu corda no relógio, soltou o mundo para que ele vivesse as suas desventuras, e Deus então voltará a este mundo quando as coisas se normalizarem, ou quando Ele então quando Ele, segundo esta linha, pensa ter determinado. Muito pelo contrário, Deus está envolvido nas nossas vidas, Deus está envolvido nos nossos tempos, Ele nos fez, e aqui é uma pertença dele somos. Nós não somos mais do diabo por meio de Cristo Jesus, nós não somos dominados pelo pecado por meio de Cristo Jesus, e haveremos de habitar com Deus e jamais ser atormentado pelo diabo e pelos nossos pecados, com Jesus na eternidade. Por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Quando nós olhamos e precisamos desse check-up todos os dias, para não perdermos o texto e o que Ele quer nos dizer, quando cultuamos a Deus, será que de fato vem a alegria, a satisfação em Deus? Será que de fato, quando nós vivemos as experiências com Deus de culto, são as minhas experiências, ou são a forma de Deus se manifestar verdadeiramente ao meu coração que eu estou expressando? Muitas vezes nós somos capazes de ficar alegres somente quando a nossa vontade é feita. Muitas vezes nós sentimos alegres quando o nosso egoísmo é atendido.
mas existe alguém que se mostrou a nós de outra forma, que carregou o peso da nossa culpa, como bem lembrou nosso irmão e presbítero Adilson, antes na oração de Jesus: Senhor, passe de mim esse cálice, passe de mim esta hora, passe de mim essa aflição, esta dor. E qual foi a resposta de Deus? Nenhuma, porque Cristo já sabia o que precisava ser feito, e ele foi para a cruz, e como diz Isaías 53, ficou feliz depois na ressurreição, por tudo que ele fez por mim e por vocês. Quando, de novo, citando o nosso irmão, de fato o que ele diz é verdadeiro, não é retribuição, mas é um reconhecimento do grande amor de Deus. A alegria não está em nós de forma intuitiva, não está em nós porque eu sou uma pessoa alegre. As pessoas alegres também ficam tristes, e pessoas que nunca experimentaram a alegria podem se converter desse estado por meio da graça de Deus e virem a se tornar pessoas animadas, felizes para com Deus, e viver o evangelho verdadeiro que contagia quem está perto, e ainda mais a Deus que vê o nosso coração. Por último, eu e vocês precisamos então entrar pelas portas com ações de graças e nos átrios com louvor. Provavelmente, e podemos ver isso dessa forma também, estamos aqui vendo átrios, estamos vendo aqui portas, há sim uma referência ao templo, de entrar ao templo com ações de graças. Entretanto, nós podemos em Cristo Jesus ampliar, porque foi isso que Jesus disse quando ele disse: olha, daqui a algum tempo esse templo não existirá mais, porque eu sou maior que o templo. Então, levando isso em Cristo Jesus, o lugar de encontro do crente em ações de graças para com Deus, com louvor, é em todo tempo, em todo lugar, é aqui, é na nossa casa, é onde quer que o Senhor Deus se manifeste a nós. E nós então fazemos isso porque Deus tem sido bondoso conosco, Deus tem sido fiel e Deus tem sido leal conosco, mas por Ele mesmo, pelo fato do relacionamento dele com o teu povo. Nós vimos a oração de Elias, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, um Deus que faz aliança, um Deus que chama o povo da sua vida de perdição para uma vida de salvação. E vejamos bem, que esse texto, no verso de número 5, aparece um adjetivo que ele está específico aqui, não acontece nos outros lugares. A parte da alegria é como se fosse algo que acompanha a ordem do verbo, aí nos outros textos, mas aqui é um qualitativo, porque o Senhor de fato é bom, não há outra coisa. Do Senhor Deus tem um amor leal e é eterno esse amor conosco. Então o que temos aqui no verso 5 é uma descrição da pessoa de Deus, enquanto nós cultuamos, alegramos a presença dEle, oferecemos ações de graças. A pergunta que fica ao nosso coração é se de fato nós estamos vivendo essas bondades de Deus conosco. Essa é a descrição que temos de Deus? Porque se não for, eu e vocês precisamos recordar das grandes coisas de Deus, e vamos começar do Gênesis e parar no Apocalipse. Nós vamos ver quantas vezes o Senhor Deus foi bom para com o povo de Israel, primeiramente para conosco. Deus poderia ter exterminado, nem ter permitido que eu e vocês nascêssemos, mas o Senhor nos deu vida, nos deu a salvação em Cristo Jesus. Deus cuidou da sua linhagem até Cristo, e agora nós precisamos entrar
pelas portas da adoração, alegres, cultuando a Deus, também no templo, nas nossas igrejas, mas também é no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e bem como também na nossa casa, que é a micro-igreja, conforme Efésios capítulo 5 nos ajuda. Eu e vocês, nós não temos escapatórias, nós precisamos estar contentes com Deus. Por isso que Cristo, que é o nosso bom pastor, e nele devemos louvar bem como devemos adorar a Deus. Jesus também disse em Mateus capítulo 19, verso de número 17, que Ele é bom. Então Jesus Cristo está também na nossa vida, cuidando de todos nós, e parece que isso é um discurso triunfalista, mas vamos às Escrituras mais uma vez. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 23, diz assim: todo o que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Capítulo 5, verso de número 12, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Nós não temos como fugir do que está escrito. Muitas pessoas, se forem perguntadas, você ama a Deus? Você adora a Deus? Você tem sua vida com Deus? Muitas pessoas podem apontar positivo. Aí uma segunda pergunta precisa ser feita: e com relação ao Filho? Não, Jesus é Filho de Deus, então eu adoro só o Pai, como se houvesse uma hierarquia. Tendo Deus, não precisa ter Cristo, é o que o texto quer desmentir. E igualmente o Espírito Santo, então, para muitos é até esquecido, não é nem lembrado, não é nem adorado. E aí o texto das Escrituras, então, nos faz ligar ao céu, quando nós, então, conseguimos, pela graça do Espírito Santo, ver Deus dominando a terra de forma soberana. Por isso, vamos aproveitar o nosso tempo, adorar a Deus com qualidade, adorar a Deus com fidelidade, com amor, porque Ele tem sido fiel a Ele, nos abençoando. Deus tem sido leal à sua palavra, nos abençoando. Por que negar a Deus? Por que deixar de adorá-lo? E, acima de tudo, por que não agradecer a Deus por todo o bem que Ele nos tem feito? Nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas o tempo de vida que vivemos deve ser vivido na presença de Deus, porque o Senhor é um Deus longânimo, é um Deus benigno e gosta de ser adorado pelos seus. Na verdade, é o que Ele busca, segundo nos conta João capítulo 4, verso 24, que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sou eu este adorador? Esse é o caso dos irmãos? Não deixe que a tristeza e as coisas terríveis deste mundo roubem de você a alegria de cultuar a Deus. Deus pode ser achado hoje, por meio de Cristo, em qualquer lugar, inclusive no meio da tempestade, no meio das dificuldades. Que o cântico de alegria não saia do seu coração e que venha então ser conhecido pela sua voz. Você e eu, nós não temos a liberdade de deixar de cultuar a Deus em todo o tempo, porque aqui são ordens: prestem culto, entrem vocês na presença de Deus, vivam as expectativas, reconheçam e de novo entrem, deem graças. Não é porque eu sou bom, ou porque eu quero ser só alimentado da palavra e do culto ao Senhor, mas porque Deus é bom, porque Cristo é bom, porque o Espírito Santo é bom, a palavra de Deus é boa, a igreja de Cristo é boa, e a nossa alma deve ser também.
porque só assim os nossos atos de culto terão sentido. Só assim nós veremos Deus com fidelidade. Nós veremos Deus da forma como Ele se revela, leal, e não como querem vender a nós, um Deus fraco, impotente, sem misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. A palavra de Deus é santa, e Jesus é santo, bem como a nossa igreja deve ser, bem como a nossa alma deve ser, bem como o nosso louvor a Deus deve ser. Que Deus ouça a nossa oração, Deus ouça os nossos louvores, que devem partir de corações alegres, porque um dia veremos e nos alegremos com o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém.